Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal. Eu quero aproveitar e começar esse vídeo falando sobre o Banco Central. Muita polêmica aí nos últimos dias em função da ata da reunião do Copom, que o Copom poderia estar propenso a diminuir o ritmo de corte de juros, a taxa de juros continua muito elevada. Reduzir o ritmo de corte de juros é de uma burrice atroz. Não há outra forma de adjetivar essa conjectura. É de uma estupidez sem tamanho. Eu acredito que exista vida inteligente no Banco Central. Eu imagino que o presidente Campos Neto não pode assinar um atestado de estupidez. Eu acho que ele não tem condições de voltar a incorporar o espírito do Bob Rousseff. Quem é o Bob Rousseff? Uma figura que eu criei. Foi uma figura que eu criei para fazer uma simbiose entre o Roberto Campos Neto e a Dilma Rousseff. Então, nasceu o Bob Rousseff. Bob Rousseff é essa união. Porque a Dilma foi, vamos dizer assim, uma figura ímpar na condução da economia brasileira. Né? Figura ímpar. Destruiu 8% do PIB nacional. Né? Então, eu comecei a achar que o Roberto Campos poderia estar incorporando esse personagem, o Bob Rousseff, querendo fazer tamanho mal ao Brasil, à sua economia, às suas empresas, à população brasileira, tal qual a Dilma fez. Então, comecei a fazer essa brincadeira, mas eu espero que ele não volte a ser o Bob Rousseff, porque ele encarnou esse personagem naquele momento em que nós dizíamos que já era hora de começar a cortar os juros, ele ainda protelou durante alguns meses até iniciar o corte de juros. Né? Atrasou demais o corte de juros. Isso acabou prejudicando empresas, muitas empresas em recuperação judicial, cresceu em mais de 70%, sangrou muito a economia brasileira, o Roberto Campos Neto e a sua turma, que são os diretores do Banco Central. Né? Bom, estão na pressão, vamos dizer assim, né, os diretores e o Campos Neto, desde essa última ata, e aí ele deu uma declaração agora dizendo que o Copom não seguia por precificações de mercado para a Selic, né, que ele, né, sob pressão, viu, Bob? Sob pressão. Então, está ele aqui, ele disse, agora recente, no dia 28, que o Comitê de Política Monetária, o Copom, não seguia por precificações do mercado para definir a taxa básica de juros. O presidente do Banco Central fez essa afirmação ao ser questionado sobre as precificações do mercado para os próximos passos da autoridade monetária. Porque a turma apocalíptica, os hards de plantão, já estão dizendo que o Brasil já está comprometido no sentido de zerar até o corte dos juros, ter só mais um corte aí de 0,50 e parar por aí. Ou seja, é um pessoal, como é que eu vou dizer assim, depressivo, né? Um pessoal negativo, um pessoal, sei lá, como rotular essa bolha que pauta o boletim Focus do Banco Central. O Campos Neto disse que a precificação do mercado para o Copom de junho não oscilou muito desde a última reunião. O Copom não seguia por precificações de mercado para a Selic, e a precificação de mercado para junho não oscilou muito desde a nossa última reunião. Então, vamos ficar de olho no Bob, do Roberto Campos, vamos ficar de olho nele, para que o Banco Central não entre numa onda depressiva, não se renda aos hards apocalípticos, lunáticos, né? Que não realmente mude o ímpeto de continuar a reduzir as taxas de juros. No meu modo de ver,
a taxa de juros deverá estar em 8% ao final do ano. Isso, para mim, seria o maior sentido de racionalidade que o Banco Central poderia ter, porque o juros real ainda é muito alto no Brasil. Nós estamos com o segundo maior juros real do mundo, atrás apenas do México. Então, temos amplo espaço de queda, amplo espaço de queda. Podemos estar em 8% na Selic no final desse ano, com muita, absoluta tranquilidade, sem ter nada a nos constranger em afirmar isso. Então, só depende da inteligência, só depende da capacidade intelectual das pessoas que lá estão no Banco Central. E acho que eles têm que gastar a sola de sapato, sair para conversar com os empresários, olhar a economia, o mundo real, rodar as cidades brasileiras, para ter uma percepção da realidade. Porque muitas vezes, trancados em suas belas salas, belas e amplas salas, com muito carpete e ar-condicionado, com muita mordomia, essas pessoas acabam vivendo uma espécie de Olimpo, se desconectam da realidade e só conversam com pessoas iguais a eles. E aí tendem a tomar decisões equivocadas, erradas, por conta disso. Então, espero que o Banco Central não se deixe contaminar por essa onda negativa dos hards do mercado financeiro. Eu espero que isso não aconteça, certo? Espero que isso não aconteça. Muito bem, vamos falar sobre o grupamento de ações da Oi. Saiu decisão sobre isso, viu? A Oi propôs um novo grupamento de ações, a proporção 10:1. Eu tinha pegado pesado com a Oi, tinha dito que ia ser 50:1. Porque a Oi virou um motivo de comédia, né? Então eu tinha dito, vai ser 50:1, porque foi a última proposta de grupamento da Oi, foi 50:1. Eles vão trazer ela de volta. Mas aí eles se limitaram ao 10:1. É o segundo grupamento, viu? Teve o primeiro de 10:1, esse é o segundo. A Oi divulgou agora, dia 27, a proposta de grupamento de ações, que vai a voto na Assembleia Geral Extraordinária, que vai ser realizada no dia 29 de abril, certo? E a proporção é de 10:1. 10 ações que você tem, se você ainda é acionista de Oi, vão se transformar em apenas uma única ação. Mas lembrando que esse já é o segundo grupamento, que já houve um grupamento anterior de 10:1 e esse é o segundo de 10:1, ok? Importante lembrar disso. A Oi tem que fazer isso por exigência da Comissão de Valores Mobiliários, da Bolsa de Valores, né? Porque a ação não pode ficar sendo negociada abaixo de R$1, certo? Então, esse ajuste de posição está encaminhado, vamos seguir acompanhando, mas não se assuste quando vê na sua corretora que você tem menos ações da Oi, que você tem menos ações da Oi. Não fique assustado, porque isso vai acontecer, certo? Isso é certo. Bom, o que eu mais queria dizer para vocês ainda sobre Oi. Ela anunciou aí agora o resultado do quarto trimestre de 2023. A Oi teve um prejuízo de 5,4 bilhões de reais no ano que passou. 5,4 bilhões de reais no ano que passou. Esse é o resultado da gestão do Rodrigo Abreu. Mais um ano de prejuízo. E ainda, queda nas receitas. A Oi apresentou, no dia 27, os resultados financeiros de 23, que apontaram queda no faturamento da empresa, um prejuízo acumulado de 5,44 bi, 5,5 bi. Ele é 71% menor do que foi registrado em 22, né? Mas ainda é muito grande. A receita líquida total do grupo chegou a 9,6 bilhões em 2023, uma queda de 7,3% na comparação com 22. No quarto tri, a Oi teve aí 2,27 bilhões em receitas, uma queda de 13% na comparação ano a ano, 23, 22, no mesmo trimestre, e 5% versus o terceiro tri de 23. Os números consideraram operações já consideradas não core pela companhia,
como serviços baseados em cobre, operação de TV paga via satélite, subsidiárias e atacado. Considerando apenas o que a Oi vê como core, que é a Oi Fibra e Oi Soluções, a receita subiu 5,7 para 6,7 bilhões. Mas no quarto TRI, essa linha caiu 2%. E aí eu queria dizer assim, que o que eles dizem que é o negócio core, deixará de ser, porque a Oi Fibra está à venda, né? A Oi Fibra está à venda. Então, a Oi se resumirá a Oi Soluções. Esteja atento a isso, viu? A participação da Vital deve ser vendida também, entendeu? É importante que você entenda as mudanças que estão acontecendo no plano da Oi. Contribuiu para o prejuízo do ano que passou, um resultado financeiro líquido negativo de 5,2 bi no ano. Por conta do seu endividamento, a empresa teve despesa financeira de 7,1 bi. Aqui, ó, despesa financeira de 7,1 bi. Né? Apenas parcialmente compensadas por 1,9 bi de receitas financeiras. A Oi apontou uma posição de caixa de 2,19, 2,2 bi, né? Ao final de 23, é o que resta do caixa da Oi, 2,2 bi, mas considerando aplicações financeiras. No balanço detalhado, o saldo final em caixa em dezembro do ano passado era de 1,8 bi, denotando uma queima de caixa diante dos 3 bi do final de 22. Então, no final de 22 era 3 bi, agora 1,8 bi, né? 1,8 bi. A Oi Fibra, que é o principal negócio da empresa e vai ser vendido, já está à venda, né? Gerou uma receita de 4,42 bilhões ao longo de 2023. No ano, houve um avanço de 10,5% na linha, sendo que no quarto TRI o incremento anual era de 1,9%. A empresa menciona um cenário competitivo mais acirrado na banda larga e o cenário macroeconômico desafiador. A Oi encerrou 2023 com 4 milhões de clientes de fibra, com uma receita média de R$ 91 ao mês por cliente. Foram 119 mil clientes adicionados no ano passado, bem abaixo dos 530 mil registrados em 2022. O nível de ocupação da rede usada pela empresa recuou de 19,8% para 18,2%. A Oi Soluções, visto como um dos ativos remanescentes na Oi, em caso de venda da Oi Fibra e da Vital, a Oi Soluções fez 2,28 bi em 2023. Ou seja, o faturamento. Né? Então, quando a gente diz a Oi restará apenas a Oi Soluções, estamos dizendo que a Oi será uma empresa que vai faturar 2,28 bilhões ao ano. É isso que vai restar para a Oi, uma empresa que vai faturar 2,28 bilhões ao ano. Né? No quarto TRI, houve um recuo também nessa divisão da Oi Soluções, uma queda de 9%. As receitas oriundas da rede de cobre atacado, que a Oi classifica como legado, resultaram em 1,42 bi em 23, um recuo de 40%. Isso aqui está sendo descontinuado, né? Agora com esse acordo que deverá ser homologado entre a Anatel e TCU. Com relação aos custos, a Oi reportou uma queda de 5,6% nos custos de rotina, somando aí 9,73 bi ao ano. No quarto trimestre, os custos cresceram 5,2% na comparação anual, e os investimentos em 23 foram de 869 milhões ao longo do ano. Então, está aí. São os números da Oi, da nova Oi, como gosta de dizer o Rodrigo Abreu. Os números da nova Oi, como gosta de dizer o nosso querido Modesto Abreu. Lembram dele? Modesto Abreu? Modesto Abreu agora é do conselho, conselheiro. Sabe quanto ganha um conselheiro? Em média, entre 50 e 60 mil reais por mês. Geralmente participa de 1 a 2 reuniões a cada mês, certo? Essa é a realidade de um representante de conselho de uma grande empresa, que é o caso ainda da Oi. Né? A gente tem que dizer que a Oi ainda é uma grande empresa. Ela vai ficar uma pequena empresa, depois que vender a Vital e que vender a Oi Fibra. Aí ela vai se transformar numa pequena empresa, certo? Eu quero aproveitar também
falando em grupamento, que a Oi anunciou o grupamento, falar da Magazine Luiza, que anunciou também que vai agrupar suas ações na proporção de 10-1. E houve aí o aumento de capital do Magazine Luiza também, né? 1,25 bi foi adicionado ao capital da empresa Magazine Luiza. 1 bi foi assinatura aí de cheque, transferência, o TED ou PIX da família Trajano, que botou 1 bilhão no caixa do Magazine Luiza. 250 milhões teve a participação aí de acionistas minoritários e do BTG Pactual, que também botou dinheiro nessa capitalização do Magazine Luiza. Então, isso aqui foi uma coisa boa, que demonstrou a confiança da família Trajano na empresa, que trouxe também um aporte do BTG, que não rasga dinheiro, que não joga dinheiro fora, né? E, depois disso, a empresa anunciou que vai fazer o grupamento na proporção de 10-1. E aí, por conta disso, a gente viu aí uma queda e tudo, mas eu queria dizer assim que, independente da queda, por conta do anúncio do grupamento, o fundamental é entender que as ações do Magazine Luiza estão dentro de um caixote de consolidação, né? Que vai da região de 1,80 até 2,20, mais ou menos. É uma consolidação, andando de lado a empresa, sem fazer grandes movimentações e na mão dos especuladores, porque as ações que ficam na Bacia das Almas, que é o caso do Magazine Luiza, fica na mão dos espertalhões, dos aproveitadores de plantão que ficam fazendo day trade. O day trade não é permitido, claro. Agora, essa turma não ajuda a empresa, não faz bem a empresa, entendeu? Por isso que eu digo, isso aí é o lixo do mercado financeiro. Muitos vão ficar revoltados com essa comparação, mas porque esse cara que fica comprando e vendendo ações baratas, como é o caso do Magazine Luiza, eles não estão comprometidos com a empresa, eles não são investidores, eles são especuladores, e eles vivem só dessas variações pontuais, um pouco para cima, um pouco para baixo, eles ganham na subida e na descida, movimentam aí por dia 2%, 3%, e chega no final do mês com uma boa rentabilidade, é verdade, né? Mas definitivamente esse tipo de personagem não contribui para a empresa. E o que é que eu acho do grupamento? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês o seguinte: se você fizer a nossa mentoria, a gente vai poder explorar muito mais esse assunto na nossa mentoria. Então, a primeira coisa é essa: venha fazer nossa mentoria, porque você vai ganhar muito mais conhecimento, vai poder trocar ideias comigo a respeito de estudos de caso como esse do Magazine Luiza. A outra ideia é você assinar nossa seleção de empresas, que é um estudo mensal, e que agora já, se não me falha a memória, para o mês de maio, nós vamos fazer um amplo estudo sobre o Magazine Luiza. Então, venha fazer parte da seleção de empresas ou também da nossa mentoria. Me contacte pelo e-mail clovisfaleiro@uol.com.br, porque é a oportunidade que você tem de se aprofundar neste assunto, Magalu. Porque aqui no YouTube a gente está reduzindo a nossa oferta, vamos dizer assim, de trabalho gratuito para vocês, depois de estarmos aí desde 2020, quando criamos o canal Viver de Renda. Olha, foram milhares de vídeos disponibilizados, 9 milhões de visualizações já alcançadas, sou muito grato a todos vocês, mas hoje estamos chegando próximos de uma reta que nós traçamos para, vamos dizer assim, cumprir com a nossa proposta original, com a nossa missão, que era ofertar conteúdo gratuito para quem quisesse aproveitar, mas agora a gente está se concentrando mais nas nossas atividades profissionais, estamos nos concentrando mais nas nossas mentorias, nos nossos estudos, na seleção de empresas. Então, se você quiser ter uma continuidade desse trabalho, esses são os caminhos, certo? Porque a gente está já numa fase de redução de conteúdos aqui no YouTube. Bom, esse dinheiro que o Magazine Luiza recebeu agora do Grupo Controle, né, no caso da família Trajano e do BTG também, vai otimizar a estrutura de capital da empresa, reduzindo custos financeiros,
A empresa terminou 2023 com 9,1 bilhões de reais em caixa, viu? Muita gente fala bobagem, diz, o Magazine Luiza vai quebrar. Só gente estúpida abre a boca para dizer uma bobagem dessa, né? Coisa de retardado, gente burra. 9,1 bilhões tem o Magazine Luiza em caixa. 9,1 bilhões de reais. Você tem isso no seu caixa? Então, essa é a realidade do Magalu. E ela tem uma dívida, né? Ela tem uma dívida de curto prazo, que vai vencer esse ano, de 3 bi. Ou seja, ela tem 3 vezes mais hoje em caixa do que sua dívida de curto prazo. Então, desculpa, não fale besteira, não fale bobagem, não assuma o papel de bobão nas redes sociais falando besteira, certo? Então, uma parte da empresa, dessa capitalização agora, ajuda, né, com relação à redução de custos financeiros, e, além disso, parte do dinheiro vai para a expansão do Luiza Labs, para a expansão do marketplace, da plataforma, para investir na melhoria da experiência do usuário, serviços relacionados aí a fintech, Magalu Cloud, enfim, investimentos em tecnologia, um pouco essa capitalização. E meu sentimento é que essa questão do grupamento é uma excelente notícia. Essa é a minha opinião, é uma excelente notícia. Agora, venha conhecer a nossa mentoria, a gente tem a oportunidade de interagir muito mais, e venha também assinar a seleção de empresas, porque temos um estudo maravilhoso. Vamos ter entrevistas com o vice-presidente financeiro, com o presidente da empresa, tem entrevista com a diretora de RI, tem muito conteúdo, tem uma análise do que aconteceu em 2015, 2016 até 2020, as correções de 20, depois de 20, né, 2021 a 2023, e o novo momento do Magazine Luiza, que é 2024. Vamos entender esses ciclos e vamos trocar ideias a respeito disso tudo. Vai ser mais de 1 hora de estudo, certamente, que a gente vai estar entregando no mês de maio, certo? Venha fazer parte da nossa mentoria e venha ser assinante da seleção de empresas. Nos contacte pelo e-mail claudiofaleiro@com.br. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.